Vamos lá. A gente vai começar o Perek Sheni, a gente está na Reamudalha. A gente viu no primeiro Perek como é que eles cobravam. Tinha aquele pessoal que ia lá trocar o dinheiro. E tem alguns dos Rishonim que falam que esse pessoal que sentava lá para trocar o dinheiro também cobrava o Machzita Shekel, etc. Agora é o seguinte, depois que eles estavam saindo das cidades para ir perguntar para o Mikdash com Machzita Shekel, fala Mishnah, para ficar mais leve eles podiam trocar o de Machzita Shekel por uma moeda maior. Nem por causa do peso do caminho, senão eles iam ter que carregar 4 vezes mais de moeda. Ele falou que dar Konot valia 4 Machzita Shekel. Que chama o shofarot do Mikdash, do mesmo jeito que tinha um shofarot do Mikdash. O que é o shofarot do Mikdash? Existia urnas, que eles chamam de shofar porque elas eram largas embaixo e fina em cima, que as pessoas não conseguiam botar a mão. Botava e acabou. Urna. Igual tem hoje urna que se coloca pronto. Então esse shofarot que eles chamam de Mikdash, tipo de urna, também botavam um shofarot do Mediná, colocavam um shofarot espalhado nas cidades para darem Machzita Shekel. Vnei el sherchot eshiglem venignevu she'avdu אם נתרמה תרומה, נשמעים רק דברים. ואם לאו, נשמעים בני האלה שוקרים לדחתם. O negócio é o seguinte. O pessoal foi lá e deu para esse shaliach o Machzita Shekel e ele era levar para o Mikdash. O que aconteceu? Ou que ele perdeu, ou que roubaram ele no caminho. A Mishnah fala o seguinte, 2 opções. Ou roubaram ele depois de pessoal lá no meio do Mikdash já ter separado o Trumá da Lishká, que é o Trumá da Lishká, todo mundo juntou tudo todos os Machzita Shekel. Eles pegam e falam, não, olha, vamos pegar todos os korbanot que a gente precisa comprar, quanto a gente vai gastar? Vamos gastar 500 mil reais. Separa aqui 500 mil, o resto é resto. Se já fizeram isso e separaram, ele tem que jurar para os Gizbarim, para os tesoureiros do Beit HaMikdash, que ele foi roubado e ninguém precisa dar mais nada. Agora, se eles não separaram, então aquela moeda que ele está na mão dele, ainda não separaram lá no Beit HaMikdash o Trumá da Lishká, ele precisa jurar para o pessoal da cidade que ele foi roubado, e o pessoal da cidade tem que dar de novo. Agora a gente vai ver, porque parece então, a princípio, só para a gente não perder o raciocínio, parece o quê? Que na hora que eles separam o Trumá da Lishká, é a hora que aquilo ali virou. Mesmo que estava na mão dele, ele chegando ainda. Porque na hora que eles separaram o Trumá da Lishká e aquilo que está na mão dele sobrou. E aí ele já tem lá a função dele. Mas antes de separar o Trumá da Lishká, então ele precisaria jurar para a pessoa da cidade que ele foi roubado e para a pessoa da cidade dar de novo. Nimtseu ou Sheikhzuru na Ganavim. Agora, se ele perdeu e ele achou, ou então que os ladrões, depois que eles roubaram, ficaram com consciência pesada que roubaram Machzita Shekel e devolveram. Elo vai os Kalim, mas o que aconteceu? O pessoal da cidade já tinha dado de novo. Então falava Mishnah, os 2 são os Kalim. Não devolve o pessoal da cidade o segundo que eles deram. Vendo ali e também o pessoal da cidade não adianta falar, esse que já que você achou, os ladrões devolveram e eu dei a segunda vez, deixa esse segundo para o ano que vem. Não, fala Mishnah, não pode. Isso aqui é Shekel desse ano e acabou. Gumará. Veio a sua, está no Margalhot. Fala, Gumará, se você quer trocar o dinheiro para carregar menos, troca por pedra preciosa. Vai trocar todo aquele dinheiro por 2 diamantes. Você carrega muito menos. Para que você troca por uma moeda que vale 4 Machzita Shekel? Troca logo por um negócio que vale 1000 Machzita Shekel. Fala, Gumará, Shema Tazila Maranel deixa me fsid. Não, talvez o quê? Essa pedra vai perder um pouco o preço de mercado. Talvez caia. E aí você vai perder dinheiro do Ekdesh. Enquanto que essa moeda que eu estou te falando, sempre vale a Machzita Shekel. Que Haidetaninan Taman, como a gente falou lá em outro lugar, fala sobre Becholot. Becholan, Nidfin, Bechesef, Veshaber, Bekesef. Todos, o Bechor e tudo que eles resgatavam, eles podiam resgatar em dinheiro, e aquilo que vale como dinheiro, como essas pedras, etc. Chutz B'Shkalim, fora os Kalim, Ve'en Podim Bekelim, e fora os Kalim. Por quê? Porque os Kalim pode perder o dinheiro. Ve'en Podim Bekelim, por que a gente não pode também
resgatar uma Mahzita Shekel com que parece com dinheiro, por exemplo, essas pedras, chama aí asilo aquele porque talvez vai ficar mais barato, pode ser que perca dinheiro, pode ser que perca um pouco o valor dele, e aí você está perdendo o dinheiro do Ekles. O Hanami aqui também chama Tazil Margalhot, que também é a mesma coisa, talvez ele vai ficar mesmo princípio, talvez ele vai perder o dinheiro, o valor do mercado, você vai perder coisas do Ekles. Matitin betikin chaditin. Afal betikin natikin lobeda. Fala, Gamara. A nossa Mishnah que fala que do mesmo jeito que tinha urnas no Beit HaMikdash, tinha urnas espalhadas pelas cidades, é só a urna que tinha no Beit HaMikdash para Mahzita Shekel novos. Porque lá no Beit HaMikdash tinha a urna de Mahzita Shekel novos para a cidade daquele ano, e tinha a urna de Mahzita Shekel antigos que você não trouxe, que você quer pagar para trás. Essa urna de antigos só tinha lá, não tinha espalhado na cidade. E assim também falou a Mishnah, Atikin nos antigos, passados, é só na Mishnah e não na Medina, e não espalhados pela cidade. A nossa Mishnah que falou que ele jura e não precisa pagar, e ele não precisa pagar, ele jura para a cidade precisa pagar de novo, ou ele jura para os tesoureiros do Beit HaMikdash e ele não precisa pagar. Isso aqui é só com Shomer Hinam. Shomer Hinam é um tipo de pessoa que guarda as suas coisas de graça. Ele não ganha por aquilo. Mas, Aval, Shomer Sachar, naquela pessoa que está ganhando para guardar as suas coisas. O Shomer que estava ganhando para isso, Lobeda não é a mesma regra. Amar Rabiab falou Rabiab, filho tem o mesmo Sachar. Nignevu Belissimezuyam. Avdu Bemeshetavá, Santobayam. Fala Rabiaba, não, olha só, mesmo no Shomer Sachar, mesmo aquele que está guardando suas coisas que está sendo pago para isso, mesmo ele, se for honest, se for uma coisa que era impossível dele contra, dele não perder, ou dele não ser, por exemplo, vieram lá os ladrões, Mesuiano, ele fala, tipo, armados, quer dizer, a coisa que você vai falar para ele? Ele morre? Então não dá para ele não ser roubado. Ou que ele estava indo de barco lá, voltando de barco, e o barco afundou, ele conseguiu se salvar, mas não conseguiu salvar o dinheiro. O que você vai falar para ele? Então, mesmo Shomer Sachar, existem casos que ele também não precisa pagar. Marabius, isso aqui no nosso assunto, a gente vai chegar nisso. Marabius e Barab Simon, Aten Keman de Amar, Tormin Agavui, Ve'alatid de Gavod. Isso aqui que fala que a gente fala se já tinham dado os Gizbarim, já tinham tirado a Lishká ou não, etc. Esse aqui é sobre aquela opinião que fala o quê? Tormil Agavui, que a gente pega o shekel, que eles fazem a turma, que eles separam lá aquele dinheiro que eles precisam para os korbanot, antes de todo mundo chegar de volta ao Beit HaMikdash, Ve'alatid de Gavod. Porque você chega lá o cara que vai separar o shekel para comprar os korbanot, ele fala, olha, isso aqui a gente vai separar sobre o shekel que já foi dado, já está aqui, e sobre o shekel que vai chegar. E o que chegar vai ser sobra de shekel, e sobra de shekel eles usavam para as necessidades lá do Beit HaMikdash. Beram Kamad Yamar, mas quem fala, mas tem a opinião que fala o quê? Que não, que você tem que esperar todo o Mahzita Shekel chegar para depois separar, você não pode separar sobre aquele que chegou, sobre aquele que vai chegar. Aquele que fala isso, então não encaixa com essa nossa opinião. A gente viu na Mishnah, a gente viu na cidade que deram e foi roubado ou perdeu, ele tem que jurar para eles que ele foi roubado e eles têm que dar de novo. Fala Gumará, Amara Belazar, de Rabi Shimon, isso aqui é como Rabi Shimon, de Rabi Shimon, porque Nechassaven, isso aqui é como Rabi Shimon, que fala que Kodashim que estavam na sua responsabilidade é como seus pertences. E aí, por isso que você tem que jurar, porque senão você não precisaria nem jurar. Por isso você tem que jurar que você foi roubado para eles poderem dar outro. Amarabioca deveria acolher e falar Rabioca, não, todo mundo concorda que é assim na história de Shimon, Bishum Shuvah Takaná, por causa da Takaná, do decreto que Ramim fizeram sobre ele, para ele jurar, para ele não desprezar o que ele estava ganhando, o que ele estava guardando. Porque senão o quê? Porque senão eles suspeitam que ele poderia chegar lá e falar, olha, pô, quanto dinheiro eu tenho aqui? Pô, tem dinheiro pra caramba, vamos falar que eu perdi. E eles dão outro, e esse aqui fica pra mim.
Então, não, para ele não falar assim, perdi, ele tinha que jurar. Para jurar, o pessoal já pensava duas vezes. Al-Datid Rabi Yochanan Nishbaim Regizabrim Melav, Nishbaim Revneair, Shoklim Acherim. Sobre Rabi Yochanan está falando, por que Rabi Yochanan falou que ele tem que fazer Shvuah? Por causa de Takanat Chemim, tá bom, porque ele tem que jurar tanto para os Gizbarim que já foi dado, ou todas as pessoas da cidade, senão eles dão outro Tartem, eles dão outro no lugar deles. Mishum Shvuah Takanat. Isso porque, viramos aqui, Rei Amud Beit, Mishum Shvuah Takanat por causa da promessa lá do juramento, que é Takanat, que é um decreto de Chachamim. Era Abelazar, Nishbaim Revneair Ada Ide de Rabi Shimon, Nishbaim Gizbarim Gizbarim Aveditav. Você falar que eles juram para pessoas de cidades, tá bom? É por causa do que foram Rabi Shimon que tem que jurar. Por quê? Porque eles vão ter que dar outros cheque, tá bom? Agora, jurar para os Gizbarim, se já foi separado do Madrishká, eles juram para os Gizbarim, para os tesoureiros do Beit Mikdash, para quê? Os tesoureiros do Beit Mikdash têm que dar outro. Por que eles juram para ele? Então, não é que eles juram para os Gizbarim. Eles juram para as pessoas de cidades com os tesoureiros presentes. Por que com os tesoureiros presentes? Que eich de lo lachedinu inami de lo neshavo leu poshi. Para que as pessoas da cidade também não pensem que foram os tesoureiros que pegaram essas moedas. Então eles estão lá presentes na hora que esse gabai lá que vai pegar também jura. Fala, mesmo que o pessoal da cidade tenha falado, tá bom, você foi roubado, a gente confia em você, não precisa jurar. Não. Tem que jurar para eles darem outro no lugar. E fala o seguinte, se ele separou o shekel dele mais da shekel e ele perdeu antes de terem dado trabalho de cá, Rabi Yochanan falou, ele tem responsabilidade sobre esse shekel até dar para os tesoureiros do Beit HaMikdash. Então ele tem que dar outro shekel para ficar outro mais shekel no lugar daquele que ele perdeu. Rabi Shimon fala que o quê? Ekdesh, isso que já foi separado para Ekdesh, isso já está na propriedade de Bekavô, quer dizer, propriedade de Kadosh Baruch Hu, em qualquer lugar que ele esteja. E não precisaria dar outro no lugar dele, não só a partir do momento que ele entregou para os tesoureiros do Beit HaMikdash. Também na mão do Shaliach, ele já é Ekdesh. Mas ainda aplica Rabi Shimon ben Lakish, mas nossa Mishnah falou que não. Antes de separar a Trumá Lishká, sim. Depois de separar a Trumá Lishká, não. Depois de separar a Trumá Lishká, a gente viu que eles não tinham que dar de novo. Mas antes de separar a Trumá Lishká, eles sim tinham que dar de novo. Então, como você fala que eles aquisição na propriedade que Kadosh Baruch Hu na mão do Shaliach, se não fosse separado a Trumá Lishká, eles teriam que dar de novo. Fala Gumará, Nishbail, Evneir, Shoklim Tachtem, está escrito que eles dão outro no lugar. Se não foi separado do Trumá Lishká, mesmo que estava na mão do Shaliach, não está na mão do Shaliach, não é como se tivesse na mão do Kadosh Baruch Hu, tem que dar outro. Fala Gumará, Loodi, Mishum Takanah. Fala Gumará, isso aqui é por causa de Takanah, por causa da Takanah, para eles não desprezarem o negócio lá do Baruch Hu. Tana Rishonim não ofrim letikin lechaditin, Veashnim não ofrim letikin letikin. Fala Gumará o seguinte, tá bom. Aí eles deram outro, depois acharam, os ladrões devolveram, o que a gente falou? Tudo fica para a shekel, tá bom. Qual fica para o novo e qual fica para o velho? O cara tá lá, com aquele que ele falou, me roubaram. Aí eles deram de novo. Aí vem os ladrões e devolvem. Aqui você tem o primeiro que eles deram, aqui você tem o segundo que eles deram. Qual fica para os korbanot desse ano? E qual vai para como se fosse do ano passado, para ir para as necessidades do Beit HaMikdash, e não para os korbanot? Então fala aqui a primeira braita. A primeira que eles deram vai para o novo. E a segunda que eles deram vai para os passados. Qual a primeira? Qual a segunda? Rabi Pinchas, Rabi Chia, Rabi Abba, Mari, Hadamar, Elu Sheshalchu Bnei Tichilá, Harnamar, Elu Shegilu Yedekis Bnei Tichilá. Então qual a primeira? Qual a segunda? Tem a opinião de Rabi Pinchas, filho de Rabi Chia, e tem a opinião de Rabi Abba, Mari. Um fala que o primeiro que eles deram vai para o novo, o outro fala que o segundo que eles deram vai para o novo. Tá bom, Mishnah, Alachá Beit. Anoten Shiklo, Alachá Verol, Shkol, Aliador, pessoa que dá para o Machas da Shekel na mão do amigo dele, como Shaliach, falou, dá lá, você está indo lá, dá o teu, dá o meu também. Aí o que ele fez? O Shkalol de Atzmon, ele pegou esse que o amigo dele deu para ele, e deu como se fosse dele.
Imni tremar a trumá, se a trumá já foi dado, ele deu para o shalir e ficou quieto, e de repente deu uma trumá lá no meio do Mikdash, e aí, então aquele machzah shekel valeu para ele, ma'al. O que é ma'al? Ele teve proveito de uma coisa do Beit Mikdash. Por exemplo, a pessoa que pega um copo do Beit Mikdash que eles usavam para fazer nissuchaim, qualquer coisa, e bebe uma água naquilo, ele teve proveito de um negócio do Beit Mikdash. Se foi sem querer, ele tem que ter korban e tem que pagar o que ele fez de proveito, mais um quinto. E se foi por querer, ele tem que pagar o que ele teve de proveito e toma chibatada e não tem que pagar mais um quinto. Ashokel shiklom na ekdesh venitrema truma bekarva beema ma'al. A pessoa que pegou o shekel do ekdesh, quer dizer, ele tinha um dinheiro dele que já era ekdesh na mão dele. E o que ele fez? Ele falou, quer saber, eu vou dar isso como machzah shekel. Pegou e deu isso pro shaliach lá como machzah shekel. E nesse inteirinho foi dada a trumá lá, foi separada a trumá lá no Beit Mikdash. Ma'al ele teve proveito do ekdesh, tudo isso, tem toda essa explicação de novo. Agora, se ele tinha um dinheiro com ele de Maaser Sheni, de que ele tem que comer em Yerushalayim, ou Medvei Shvit, ou de dinheiro de Shvit, que ele resgatou o Shvit, alguma coisa assim, ou que ele vendeu o fruto de Shvit, etc. Yochal Kenegdan. Fala Gemara, você tem que separar outras que você teve, o machzah shekel que você deu valeu, separa outras para Maaser Sheni, etc. Ou para o Shvit. Fala Gemara, e não teve problema de meio lá. Fala Gemara, achou que aquele que separou o shekel do ekdesh e deu para trumá, ele teve problema de meio lá. Anantaninan im karva beima vetan de berabkhia im trema trumá. A gente falou que depende se já foi feito o primeiro korban, da primeiro animalzinho lá desse dinheiro novo do machzah shekel. E falou em outro lugar, Devereb, no Beit Mikdash Reb, que só se já foi separado o dinheiro para comprar os animais, já tem problema. Mantana, fala Gemara, quem é o Tana que fala que isso foi separado? Quem é esse Reb, Beit Mikdash Reb, que foi separado do mar? Fala Gemara, Rabi Shimon, disse que eu digo que o Rabi Shimon demora Rabi Shimon, miada yame cabelo maltav. Vekoanim, zizinen, que fala Rabi Shimon no quê? Que na mesma hora que eles recebiam que a pessoa que recebia o dinheiro dos Kohanim, por exemplo, o pessoal separou lá machzah shekel, chegou o machzah shekel lá na mão dos tesoureiros e tal. Quando eles compravam os korbanot, de que eles compravam o vinho, de que eles compravam tudo isso, o dinheiro que era ekdesh comprou, ele passou a santidade para o vinho que ia ser do Nissuchaim, ou passou a santidade para o animalzinho que ia ser do korban, e parou com a santidade do dinheiro. Os Kohanim são rápidos, os ágeis, eles fazem logo o korban, etc. Fala, Gemara, vekasha ilo agonevo lato shel chaverosh chatostam stam alo leshem be'alim elishonim mechaperet. Fala, Gemara, o seguinte, se a pessoa pega o korban que é do amigo, o korban olá que é do amigo e faz como se fosse dele, a gente sabe que isso vale para quem? Vale para o amigo, não vale para ele. Vale para o primeiro dono. Não adianta ele querer roubar um korban. E por que no machzah shekel a gente falou que não? Machzah shekel, se ele deu do amigo que fez dele shaliach, que deu para ele deu por ele fez meio lá. Por quê? Porque valeu como se fosse dele. Então, Amarabiudan, Tiftor Bemesuyam. Isso aqui é diferente, é no caso que ele sabia qual era o machzah shekel que ele deu. Quer dizer, o tesoureiro, quando ele pegava o machzah shekel, ele sabia se o machzah shekel era desse cara, se o machzah shekel era desse cara. Então, se esse machzah shekel foi dado como desse cara, então ele não teve um primeiro dono como o dono que ele deu, como que ele fez ele shaliach. Quem fez ele shaliach, ele já roubou desse cara. Como faziam lá as pessoas lá do Beit Rabban Gamliel, da família do Rabban Gamliel, a gente vai ver mais pra frente no Daftet, que eles botavam o shekel de cada um, com o nome de cada um dentro da culpa. Quer dizer, sabiam de que era cada moeda do shekel. Peraí, tá bom. Então ele deu como dele, tem problema tal.
E se o que ele deu, cada um tinha um dono, então vamos supor que a moedinha lá que ele deu ficou fora daquelas moedas que iam ser dadas para comprar o corban. Eles separaram lá os 500 mil lá que tinham o corban e essa moeda ficou fora, ficou para o Sheraim. Tem meilá para o Sheraim? Não tem meilá para o Sheraim. Fala Gmará, ela que era Rabi Meir, então isso como Rabi Meir, de Amar Rabi Meir, Omer, Moalim Besheraim. Sim, tem meilá também para Sheraim. Od Memosuyam, muito mais quando ela é Mesuyam, quando era daquele cara, Rabi Gamaliel, Sheraim Mitkaven de Tormol Ishmo. Como fazia o Rabi Gamaliel, que ele dava a cada Machasashek o nome de quem deu certinho. Fala Gmará, Manenei, qual a aná que ele tem disso Machasashek? Porque vai ter meilá, ele tem que ter tido aná do Ekdesh. Qual a aná que ele tem? Amar Rabi Avon Beshem Rabbanan de Taman, já que a gente falou, mas como a gente falou nos Dapim para trás, que o Bedin ele podia pegar uma garantia para ele dar uma Machasashek, e aqueles não pegaram a garantia porque ele já deu. Então é como se tivesse tirado de proveito de não terem pego a garantia dele, e esse é meio lá que ele tem de ter dado uma Machasashek que não era dele. Tá bom, a gente viu que o Maser Sheni, se ele pegou do Maser Sheni, ele não teve problema de meio lá, e se ele dá outro no lugar do Maser Sheni. כתיב אח בכור אשר יבוקר להשם בהמה לא יקדיש איש אותו כל שהוא קודש של קדושה חלה עליו. Está aqui escrito em Vaikra, אח בכור אשר יבוקר להשם בהמה לא יקדיש איש אותו. Aquele que põe בכור, a pessoa não pode trazer ele como outra Kedushá, porque se já tem uma Kedushá não entra outra. Aqui também, uma coisa que é Kodesh não entra da Kodesh, dentro da Kedushá. Como é que você pega uma coisa que é Maser Sheni, passa para Machasashek e fala que valeu e traz outro com Machasashek? Se ele já era Maser Sheni, como é que entrou a Kedushá do Machasashek? Que sabe você? Fala Gmará então, Mevisela Shel Chulin, Veomer Maot Maser Sheni, Bechol Makom Sheni, Yom Echolalin al Selazo, Veotasela Nitbas Leshem Maser Sheni, Veachar Nassus Kalim. Como é que ele tem que trazer? Ele tem que trazer outra moeda que é a moeda de Chol, e falar, essa moeda vai entrar toda a Kedushá daquele Maser Sheni que eu dei com Machasashek, e o Machasashek que ele deu, agora vale com Machasashek porque ele resgatou a Kedushá naquela moeda. Exatamente.